Olá pessoal, boa tarde. Como dizem, né, pontualmente às 13 horas em Brasília. Pessoal, vamos fazer um bate-papo hoje aqui, como nós estamos fazendo todos os dias agora, às 13 horas em ponto. Hoje nós vamos conversar com a doutora Luana Romani. Doutora Luana Romani é minha colega advogada na área de Direito do Trabalho, né, já advogada, já experiente, né? Todos os dias às 13 horas nós estamos fazendo uma live aqui para conversar com um dos alunos do Advogado 10X. Né? Hoje nós vamos conversar com a doutora Luana Romani, já está conectando aqui. Tudo bem, doutora Luana? Tudo bem, professor. Boa tarde, tudo jóia. Tudo bem? Prazer falar contigo. Como eu estava falando aqui, todos os dias às 13 horas nós estamos pegando um case, né? Um dos alunos do Advogado 10X. Eu acho que com o intuito principal, né, de trazer a experiência, o case, a vivência, a experiência desse advogado, para que outros advogados despertem que existe um oceano azul de oportunidades, né? Existe um oceano azul de oportunidades e que os advogados estão deixando dinheiro na mesa, né? A doutora eu já conheço já um tempinho de caminhada aí, nós somos amigos, moramos até na mesma cidade, né? E a doutora, a senhora advoga há quantos anos, doutora Luana Romani? São 13 anos de advocacia. 13 anos. Nesses 13 anos de advocacia, você pegou aquela fase, né, do peticionamento eletrônico, começou a entrar o peticionamento eletrônico, foi um momento disruptivo da advocacia. Agora a gente vive num outro momento completamente disruptivo da advocacia, que aí com as redes sociais muito forte, né, com o Google, com a jurimetria e uma série de coisas está acontecendo aí. Mas fala um pouquinho para mim, né, quem é a doutora Luana Romani, como ela... A gente se conhecia, mas como você falou que uma hora você tomou uma decisão, falou, eu vou pagar para ver esse trem, vou entrar, vou ver o que acontece. Na verdade, eu conheci o seu projeto aí logo que ele estava nascendo, né? E também foi uma transformação na minha mente, principalmente. Porque, assim, eu venho daquela época de advocacia, 13 anos atrás, a gente alugava uma sala, não tinha comissão de jovem advogado nas gestões da OAB, então a gente saía com a carteira na mão e passava aí uma peroba na cara, como diz o outro, e começava a advocacia. Então, eu particularmente não fiz um estágio fora, então realmente eu comecei o meu escritório do zero, sozinha. Passei o primeiro ano naquela fase romântica da advocacia, abri meu escritório, chegava todo dia, não atendia ninguém, e assim eu fiquei por 12 meses. 12 meses exatos sem pegar nenhum processo. E aí falava para as pessoas, não, tá tudo bem, tá dando certo, vergonha, né? Mas fiquei na insistência porque sabia que ia ser difícil essa caminhada, mas desde o início eu já tinha em mente que eu tinha que ser uma especialista, então isso para mim hoje é muito tranquilo, né? Eu nunca fui uma advogada de pegar todas as áreas porque não sabia, até porque não fiz estágio. Mas, enfim, comecei na era romântica, fui vivenciando todas essas mudanças no Poder Judiciário, fui aprendendo sozinha, estudando muito, né? E agora, quando conheci aí o Advogado 10X, confesso que eu pensei, puxa, mas será? Eu vou perder muito tempo na internet? Será que se eu ficar lá muito tempo e o meu cliente ver, ele não vai pensar, poxa, mas... Ela vive na internet e não está fazendo o meu processo. Ela não trabalha, não faz mais nada. Isso, né? Então, assim, eu acho que isso foi, confesso aqui para quem está nos ouvindo, que foi uma crença que eu chamo de limitante, porque foi difícil mudar essa chave na minha cabeça, né? Só que como eu estou vendo, então a gente está no mundo da mídia social, aí você vai percebendo... o que o pessoal vai postando, que tem um público que gosta daquilo, aí você chega um momento que você fala, ou eu parto para esse oceano azul, vamos dizer assim, ou eu vou ficar fadada aí a ser aquela advogada clássica que hoje, não desmerecendo, não é isso, mas não tem como a gente estar fora da mídia, porque até eu estava numa consulta médica outro dia, eu fiquei observando todos os pacientes que estavam aguardando, e todos eles estavam com o celular na mão. Então, hoje não adianta mais, né?
Que nem o pessoal falava, advogado não pode fazer publicidade, não, mas nem precisa, tá aí a internet, você tem um caminho para dar conteúdo, para colocar o seu nome. Na realidade, o que a OAB proíbe é aquela propaganda tradicional, né? Aquela, como a gente recebe algumas aqui, assim, até chega a ser até esdrúxulo de ler e até vergonhoso para mim, enquanto advogado, imaginar que um advogado está fazendo isso. Mas são aquelas propagandas tradicionais do advogado mandando, me procure. Se você tiver com dificuldade em receber pensão alimentícia, me procure que eu faço seu processo, só recebo se você receber. Pô, isso é um absurdo, né? E, infelizmente, de vez em quando a gente tromba com alguns advogados fazendo isso. E isso também não dá resultado, né? Porque não é isso que o público busca hoje. Eu falo que antes de perguntar para alguém se você conhece um advogado para indicar, primeiro eu procuro no Google. Aí, se eu não encontrei ou fiquei inseguro, aí que eu vou pedir uma opinião para uma pessoa. Até porque, né, se o advogado ficar nessa política de se oferecer constantemente, assim, parece um desespero, né? E esse desespero, ele não gera autoridade, né? Esse desespero não gera autoridade. Na realidade, as redes sociais, elas são fundamentais em dois momentos, né? Eu costumo dizer aqui, né? Um na questão da produção de conteúdo, né? E aí, basicamente, existem 11 plataformas, Telegram, YouTube, blog, existem 11 plataformas. Mas eu costumo dizer para a galera o seguinte, vocês têm que dominar 3. Facebook, Instagram e WhatsApp. Se vocês dominarem essas 3 ferramentas, vocês já vão estar falando com 70% das pessoas que estão na rede social, na produção de conteúdo, né? E produção de conteúdo é conteúdo de valor, né? Conteúdo que agrega algo para alguém, que informa, que educa. E a doutora tem feito isso, né? Já tem aí 13 anos, 14 anos de advocacia, viu o que estava acontecendo no mundo ao redor dela, dizendo, olha, não, o mundo está mudando, a advocacia está mudando e eu não posso ficar aqui parado, né? Sim. Tenho que fazer alguma coisa. Como a gente já se conhece, né, aqui de São José dos Campos, a doutora conheceu lá atrás, quando eu estava começando a desenvolver esse projeto, e que hoje, graças ao bom Deus, aí já tem mais de 1000 alunos no Brasil, que eu costumo dizer que é uma bolha, né? Nós somos uma bolha dentro dos demais, porque o advogado que é empreendedor, que tem essa postura empreendedora, que tem essa atitude, são poucos. E esses advogados são diferenciados dos demais, até porque tem que se diferenciar, né? Tem 1.200.000 advogados aí no mercado, 3 milhões de bacharéis, mais 1 milhão de alunos na faculdade de Direito. Se você não se diferenciar, esquece. Então, a doutora adotou essa postura de falar, olha, eu quero fazer algo diferente e decidiu se diferenciar. Sim, sim, foi isso que me motivou. E também eu acho que não só a questão de mídia social, né? Porque o que eu estou percebendo também é que o advogado 10X, ele dá uma visão ampla e geral, né? Então, dessa, entre aspas, nova advocacia, porque você tem hoje que gerir, você tem que contratar, demitir, se especializar, que é o fundamental na nossa área. Saber colocar o teu valor, como a gente falou na aula segunda-feira, o teu valor, saber cobrar, saber precificar os seus honorários. Exato. Até porque, tendo em vista esse número de faculdades, o número de bacharéis que saem no mercado a cada ano, então, isso a cada dia vai ser um diferencial, né? E, então, assim, eu estou vendo que é uma amplitude que é tratada aí no curso que com certeza está me satisfazendo nesse ponto, porque, como eu disse, quando eu iniciei, tudo foi feito na prática. Então, como que eu dou o preço? Eu não tinha o fundamento como eu tive na última aula que a gente... Uma técnica, né? Na segunda-feira foi falado uma técnica de valorização do advogado, de cobrança dos honorários, como ele se valoriza, ser diferenciado por valor e por preço, né? É uma técnica. Exato. Então, assim, a gente vai, lógico, você vai se valorizando no dia a dia, mas a partir do momento que você tem a técnica, que você tem o fundamento, o seu argumento fica mais consistente e aí você transmite com esse argumento consistente uma confiança melhor. Sim. Falando em confiança, depois que a doutora entrou no Advogado 10X, quem era a doutora Luana, que eu já conheço, né? Quem era a doutora Luana, sei lá, a senhora está há 45 dias, não é isso? Quem era a doutora Luana antes e como é a doutora Luana hoje? Então, no início, antes do Advogado 10X, eu era bem insegura em relação a essa exposição,
né? Eu tinha essa crença de que eu não poderia me expor muito nas mídias sociais e nem eu entendia que eu, entre aspas, perderia tempo de trabalho. Hoje não, a mídia social para o advogado hoje, ela faz parte do tempo de trabalho e ela deve fazer parte da rotina, que é aquilo que o senhor colocou lá no início do curso, né? Você tem que já se preparar para uma semana onde esse momento que você possa, que você pesquise o seu conteúdo para o seu seguidor ou o seu cliente, então isso faz parte da rotina, não é uma coisa fora. Tem que entender, na verdade a faculdade de Direito não ensina, de Odontologia não ensina, de Medicina não ensina, faculdade alguma ensina o profissional liberal ser empreendedor, ele ter uma visão, né, um mindset empreendedor, ele saber se valorizar, né, ele saber fazer marketing, né, que é fundamental. Hoje, eu costumo dizer que o advogado da EX não é um curso de marketing jurídico, é uma questão de mentalidade, né? Quando muda a mentalidade, a chave do jogo vira rápido. A doutora, quando a doutora percebeu essa mudança, essa virada de chave de mentalidade? Então, nas primeiras aulas eu já fui percebendo que o que eu pensava não era mais aquilo, né? Que eu já estava, vamos dizer assim, desatualizada. Eu precisava atualizar o meu mindset, porque senão eu ia ficar para trás, né? Eu acho que quando você olha as empresas tradicionais familiares, você percebe muito isso. Se ela não se atualiza, ela sai do mercado num determinado momento. O advogado, ele não sai do mercado, mas ele fica num mercado escasso, se ele não se atualiza, se ele não mudar esse mindset. Né? Então, foi isso que na hora assim, deu um estalo. Eu falei, olha, ou eu penso diferente... Existem dois mercados clássicos na advocacia. Né? Existe um livro que chama Estratégia do Oceano Azul, que fala exatamente isso. Existe o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho é o oceano do mais do mesmo. É o oceano dos advogados que estão aí trabalhando por briga, por leilão de preço. O cara lá, doutor, faz R$ 1.000 o divórcio. O senhor não faz por 500? Esse advogado está no Oceano Vermelho. É o cara que não estuda, o cara que não faz marketing, o cara que está brigando por preço, é o cara que está estacionado no tempo, né? Que faz a propaganda irregular, diferente do que é permitido pelo Código de Ética da OAB. Esse cara está no Oceano Vermelho. Existe o Oceano Azul da advocacia, que é o Oceano Azul da galera que produz conteúdo, da galera, já a gente vai falar do Google, né? Da galera que usa o Google, né? Da galera que sabe se posicionar. A doutora Luana, ela já tinha um posicionamento claro, mas a gente ensina muito para os alunos, olha, você não pode ser um advogado DJ de casamento, que uma hora você vai falar de direito civil, outra hora você fala de direito penal, outra hora você fala de direito tributário, outra hora de previdenciário. Você tem que ter um posicionamento claro, né? Qual é o teu posicionamento? Eu sou advogado especialista na área tal. Mas você fala, mas pô, professor, como é que eu vou ser especialista numa área? Estou começando agora, eu não posso abrir mão daquele processinho trabalhista, daquele inventário, daquela outra área. Não tem problema nenhum. Ninguém está falando para você abrir mão, até porque todo mundo tem boleto para pagar e todo mundo tem filho para criar. Mas se posicione nas redes sociais numa área específica, né? Tendo um posicionamento claro. Isso focado na dor da sua persona. Né? No caso da doutora Luana Romani, que é especialista em direito de trabalho, né? É advogada há muitos anos de direito de trabalho, toda a produção de conteúdo da doutora Luana é focado na dor da persona dela, na dor do cliente dela, que é o cliente trabalhista, né, doutora? Exatamente. Eu só trabalho nessa área e quando aparece uma outra proposta, eu tenho parcerias com colegas também especialistas no assunto, né? Porque o que o cliente pede não adianta. Se eu não entendo do assunto, eu não vou fazer um bom trabalho e isso eu falo que acaba queimando aí a nossa autoridade como advogado, né? Então, por isso que eu demorei 1 ano para pegar a primeira causa, porque quando aparecia divórcio lá no início, penal, então eu não atuava, eu dizia não. Até que eu só fui pegando o trabalhista e comecei naquele boca a boca que antes era suficiente. Hoje não é mais, né? Hoje está superado. A advocacia do cartão já se foi, né? Já. Quem fez essa pergunta aqui? Alguém perguntou aqui, o Luiz Renato, como construir a autoridade? A partir do momento que você tem um posicionamento claro e uma sequência de produção de conteúdo, e produção de conteúdo entenda da seguinte forma, você tem que ter uma agenda.
né? De segunda a domingo, conteúdo se produz todos os dias, se posta todos os dias, e principalmente nas 3 plataformas, que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. O WhatsApp através da lista de transmissão de conteúdo. O WhatsApp não é ferramenta para você ficar mandando mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem a Gisele, a gente conversou com ela aqui na live da Gisele, a Gisele teve um faturamento de quase 200 mil reais, através de listas de transmissão de WhatsApp. Trabalhando quem? Trabalhando os clientes, os não clientes e os clientes inativos do escritório dela, que estão lá, abandonados lá, né? Você tem um trabalho absurdo para trazer o cliente para o seu escritório. Muitas vezes o cliente senta na mesa, você não tem a técnica de rapport suficiente, ou alguma coisa faltou ali para que o cliente feche os honorários, feche o contrato e ele vai embora. Aí você simplesmente investiu para trazer o cliente para o escritório e você vai simplesmente perder esse cliente. Não pode. Esse cliente tem que entrar numa lista de transmissão de conteúdos que você vai encaminhar semanalmente pelo WhatsApp. Para quem? Para os clientes ativos, para os clientes inativos, são aqueles clientes que você já atendeu e o processo está parado, e também para os não clientes, que são aquelas pessoas que você atendeu no escritório e por alguma forma não fidelizou. Então, posicionamento claro, conteúdo focado na dor da persona, produção de conteúdos para as 3 redes sociais básicas, Instagram, WhatsApp e Facebook, dentro de uma agenda, né? Nessa agenda de conteúdos, é de segunda a sexta-feira, com as 3 plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp. A 4ª coluna das métricas, é importante você acompanhar também a métrica do seu conteúdo que você posta, para ver se realmente aquele conteúdo que você está postando está tendo um devido impacto, até para você poder compartilhar novamente o conteúdo. Aí vão perguntar, mas como é que eu vou dar conta disso tudo? Segunda-feira, por lá, 3 horas da tarde no Facebook, eu vou estar na audiência. 10 horas da manhã, eu vou estar na audiência trabalhista. Existem 2 ferramentas que eu aconselho que vocês usem, né? Uma delas chama MLabs e a outra ferramenta chama Postgram. Postgram acho que é 20, 25 reais. É uma ferramenta de automação de conteúdo. Automação de agenda de conteúdo. Você cria o conteúdo, cria um dia e hora para você criar o conteúdo, e no dia e hora que você criou, você programa na ferramenta, a ferramenta vai integrar, ou seja, publicar esse conteúdo. A doutora Luana começou, então, uma sequência, né, de produção de conteúdos na área de direito do trabalho. Sim, e também dei início a essa lista de transmissão, e quando eu criei e peguei os inativos, aí um cliente empresário deu um start e falou: não, estava procurando o seu telefone porque surgiu uma audiência aqui trabalhista na empresa e eu não lembrava mais o seu contato. E então já marcou, já veio, fechou o contrato para defesa na audiência trabalhista dele. Então, ou seja, né, era um cliente inativo, um cliente que a doutora já tinha atendido. Ele podia falar: estou procurando o telefone da doutora, mas ele podia nem estar procurando, podia não estar nem lembrado. Podia estar procurando um outro advogado. É um cliente que era um dinheiro, era uma grana que estava na tua mesa e a doutora estava deixando embora esse dinheiro, né? Era um cliente que eu atendi e eu até levantei essa informação em 2008. Bom. E aí, quando eu mandei a informação com conteúdo, aí ele falou: nossa, doutora, eu precisava disso e eu acho que veio no momento certo. E aí veio, então, fechou Mas eu garanto que quando eu falei lá, vai criar lista de transmissão de WhatsApp e mandar conteúdo, no primeiro momento você falou: o quê? Eu pensei, falei, nossa, porque na verdade, né, doutora, a nossa vida, esse era o meu mindset. Quando o que mais me perguntarem hoje que eu falo é exatamente isso. Eu olhava e falava: gente, mas que hora que eu vou fazer isso? Quando? Quando eu assisti as aulas, eu pensei, eu tive 2 caminhos assistindo as aulas. Ou eu vou por esse novo caminho e vou fazer o que é para fazer e vamos ver o que vai dar. Ou eu vou abandonar isso aqui e vou falar: vou assistir aí, mas não vou implementar. Né? Ou nem vou assistir, como uma boa parte também não assiste, infelizmente não acredito. Então, não vou implementar. Então, eu me dispus, comprei lá um caderno, estou fazendo conteúdo e depois atrás desse programa para realmente organizar a postagem. Eu acho que isso ajudou muito aí na administração do tempo. Mas eu confesso que o mais difícil, principalmente para nós que já estamos trabalhando há alguns anos, é exatamente identificar que isso agrega e não tira tempo, isso agrega clientela, não tira clientela, e isso agrega uma certa postura na mídia social que antes a gente não poderia, mas qual era o caso? Quem quer estar à frente, ser visto, ia lá fazer uma propaganda comercial.
hoje não é mais assim, né? E eu sempre falo que o grande exemplo da mudança de mindset do nosso país e do mundo é a eleição que nós tivemos, a última, né? Então, a rede social, ela elegeu o Se alguém presidente, achava, independente do partido, né? o brasileiro ele passa em média de 100, 120 horas por semana, entendeu? Por mês, melhor dizendo. 100 por mês, tá? 100, 120 horas por mês na internet. Então, ou seja, tá todo mundo lá, os clientes estão lá. Então, a dica que quando eu te falei, olha, pega o teu WhatsApp, eu compro um número novo, ou cadastra outro número, cadastra todos os seus clientes nessa lista, cadastra os inativos nessa lista e vai colocando nessa lista os clientes novos que estiverem chegando e mande conteúdo. No primeiro momento, a senhora falou assim, esse negócio aí não vai dar muito certo não, achou estranho. Eu pensei que ia dar trabalho, eu achei que o pessoal ia ficar... eu ia ter que perder muito tempo respondendo, tudo, mas não. E engraçado que os números, né? Eu fiz 3 listas. Os atuais, os antigos e os inativos, os atuais e os em andamento. Sim. De 3 listas, então preenchi 2 de 276 e mais quase metade na terceira lista. Eu mandei aquele recado, né? Quem não quisesse, que eu te removeria. Dessas 3 listas, somente 4 pessoas pediram para ser removidas. Os demais se interessaram. Né? Então, isso me causou espanto. A doutora está entregando um conteúdo de valor, uma informação que é muito útil. Essa dica, né? A senhora foi lá, comprou um chip, né? Mandou conteúdo. Essa dica, ou seja, a dica de usar o WhatsApp a favor da advocacia, é diferente de usar o WhatsApp como qualquer ferramenta, mas usar o WhatsApp como ferramenta de comunicação, essa dica te gerou um contrato. Me gerou um contrato. Essa foi uma das que já me gerou um contrato. Contrato de quanto? De R$9.000 esse. Ajuda, né? Um honoráriozinho de 9 mil? Sim. Ajuda bem a conta do mês, não ajuda? Bastante. Já paguei o meu curso e ainda sobra para reinvestir. Muito bom. Então, ou seja, a dica no Advogado 10X de usar o WhatsApp te rendeu de cara um contrato de 9 mil. De cara. Nas primeiras 4 aulas, assim, eu já diria que já deu certo. Muito bom. Aí depois a doutora, e toda a produção de conteúdos no Instagram, né? A Thay tá dizendo que 9 mil é uma graninha boa, né? Dá para dar uma boa volta, né? Dá para dar um bom passeio com a família aí, né? Então a doutora criou uma agenda de produção de conteúdos no Instagram, no Facebook, começou a usar o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, né? Isso já gerou um contrato de R$9.000, mas como eu sempre falo, né? Um posicionamento claro, focado na persona. Mas eu costumo dizer o seguinte, a rede social ela faz o trabalho de nutrição, é aquele trabalho diário de conteúdo de informação, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, nutrindo a tua audiência, né? Nutrindo a tua audiência de conteúdo de valor de informação. Mas essa rede só funciona porque existem 3 tipos de clientes. 3 tipos de clientes. Né? Galera que está acompanhando aí, anote isso aí que isso é básico. Existem 3 tipos de clientes. Aquele primeiro tipo de cliente que ele não está procurando um advogado e ele nem sabe que ele tem um problema. Ele nem sabe que ele tem um problema, ele não está procurando advogado, ele não sabe. Né? Então, esse cliente, como você fisga esse cliente? Né? Como é que você chega até esse cliente? Vou pegar um exemplo clássico aí de um advogado de contratos bancários. Era especialista em contratos bancários. Eis que, não dizer que a doutora Luana fosse especialista em contratos bancários. Eis que a doutora Luana descobre uma tese lá que todos os extratos bancários estão sendo descontados R$1 de cada conta de forma irregular. Né? Todas as contas estão descontando R$1 de forma irregular, eu vou criar um conteúdo sobre isso. Aí ela vai lá e cria um post no Instagram, no WhatsApp, posta no Facebook explicando um conteúdo dizendo que todas as contas, todos os bancos estão cobrando irregularmente R$1 no contrato, no extrato. Aí o cidadão está lá, na casa dele lá, domingão da tarde, assistindo lá o Faustão, sentadão, tranquilão, né? Eis que aparece no Instagram dele lá, um conteúdo da doutora Luana, dizendo que os bancos estão cobrando irregular R$1. Aí ele fala, caramba, o que será que é isso, né? Será que está certo? Aí ele vai lá no extrato dele, verifica, fala, nossa, isso aqui está certo. Tem algum problema? Eu vou procurar a doutora Luana Romani. Ou seja, ele tinha um problema, não sabia que tinha e nem estava procurando advogado. Então, esse cliente, você pega basicamente na produção de conteúdo. Instagram, WhatsApp e Facebook. O WhatsApp é de segunda a quinta, tá? Nunca sexta-feira, sábado, nem domingo e nem à noite.
Aí esse cliente, o terceiro tipo de cliente que ele não sabe e não está procurando advogado, você pega na produção de conteúdos. Segundo tipo de cliente, clássico, na advocacia de família. Aquela mulher que procura, doutor, isso acontece constantemente aqui no escritório. Doutor, eu fiz um acordo de boca de pensão alimentícia e o pai não está pagando. Mas eu falo, me explica o que aconteceu. Ele fala, ó, no dia da audiência, lá na audiência de conciliação, o pai me deu um abraço, pediu desculpa, falou que aquilo não ia acontecer mais, né? E simplesmente pediu para mim tirar o processo. Eu fui embora, não teve audiência e de lá para cá ele nunca mais pagou. Como é que eu faço? Ela sabe que ela tem um problema, né? Ela sabe que ela tem um problema, e através de um conteúdo de valor você vai explicar. Olha, esses acordos de boca não têm legitimidade para ser cobrado em juízo e tal. Esse você pega nas redes sociais também, e aí você vai despertar nela a necessidade e ela vai procurar um advogado aonde? No Google, né? Que já a gente vai falar aqui do Google, da doutora, que também teve bons resultados, né? E um terceiro tipo de cliente, que é o cliente que está precisando de advogado, está procurando. Esse cliente que precisa de advogado, está procurando, ele basicamente vai no Google procurar o cliente, e você, com o trabalho das redes sociais, trabalho de nutrição do Facebook, Instagram, WhatsApp, você vai pegar, você vai ter construído a sua autoridade. E a doutora, usando essa técnica, né, das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, mais o Google, a doutora teve resultados também expressivos no Google, né? Como é que foi a experiência da doutora aplicando aí o que a gente ensina no Advogado 10x através do Google? Então, depois que eu peguei as dicas de como alinhar o Google e de como deixar a formatação dele para trazer resultado, em uma semana eu recebi muitas ligações a respeito de reclamação trabalhista e fechei 2 reclamações trabalhistas, que somadas aí, então já com o contrato que eu peguei de uma empresa, então hoje eu estou dizendo aí em R$20 mil vindos através dessa atuação que eu aprendi no curso. Ou seja, né? o curso já te deu aí em 45 dias R$29 mil. Exatamente. 9 mil reais pelo WhatsApp e 20 mil reais pelo Google. E ontem já agendei 2 consultas jurídicas para terça-feira também pelo Google. Muito bom. E quanto a doutora investiu no Google? Eu coloquei R$5 por dia de início. R$5 por dia de início, a senhora gastou aí, então, sei lá, R$150, R$200, que seja. R$150 no Google já gerou 2 contratos, somando os 2 contratos. Veja bem, pessoal, quem não acredita no poder do Google. A doutora investiu R$150 no Google, geraram 2 contratos que já dão o valor de R$20 mil. A doutora fez uma campanha de WhatsApp, gerou mais um contrato de 9 mil, ou seja, em 45 dias de plano de advogado 10x, a doutora já faturou praticamente aí R$29 mil. Exatamente. A senhora acredita ou não no Google agora? Não, sem dúvida, não tem como. E também isso eu estou falando só do que já é certo. Mas também a gente percebe a diferença de movimentação do escritório, a procura. Sim. Né? Aquece, né? Então, aquece. Aquece. E no momento que a economia está complicada, esse aquecimento ajuda muito, né? É óbvio que aí assim, né? Uma coisa atrelada à outra. Então o doutor ensina esse caminho no curso, é magnífico para quem faz o que tem que ser feito, né? Porque não adianta a gente só aprender o conteúdo e não colocar em prática, isso é para qualquer situação. E aí, quando o cliente conversa com você e percebe, poxa, eu estou indo pelo Google, mas eu também estou chegando num profissional que está preparado para me atender, sim, aí é que a coisa casa e dá certo, né? Sim, então, sim. É a união da procura com a preparação. Então, ele percebe isso, ele fala, bom, agora eu estou em boas mãos, né? Até teve um que falou isso exatamente ontem. Então, doutora, em 45 dias de advogado 10x, a doutora já conseguiu um faturamento aí de R$29 mil. Era dinheiro que estava na mesa, que ia para outro advogado, né? E que a doutora, através da atitude, né, de mudar a mentalidade, da atitude através das redes, através do Google e do WhatsApp, o WhatsApp ela conseguiu um contrato de 9 mil e no Google um contrato de 20 mil. Agora, pergunto para a senhora, o método advogado 10x funciona ou não? Funciona. O método funciona e precisa que a pessoa acredite
né? Porque acho que essa é a mudança de chave, acreditar e colocar em prática. Mas o método, com certeza, funciona. Eu costumo dizer para a galera o seguinte, ó, você está atravessando o deserto, né? Não para, senão vai queimar o pé. Tem que continuar caminhando, né? Nessa advocacia que está aí, né? Conturbada, um oceano vermelho, 1.200.000 advogados, 3 milhões de bacharéis, 1 milhão de alunos na faculdade de Direito, uma briga por honorários absurda, né? Galera lutando, brigando pelo preço. Quando pega técnicas como essa, ferramentas como essa que aquecem o escritório, logicamente tem que estudar, sentar, entender, né? Conversar no grupo de alunos, se forma uma comunidade muito forte de alunos, né? Exatamente. O networking é muito bom, né? Porque você também vê a dificuldade do outro e vê que um ajuda o outro nesse caminhar do curso, né? Isso aqui é interessante. Sim. E aí eu acabei de ver aí uma pergunta, né? Que geralmente o cliente... Como fazer a confiança do cliente se o cliente... ele geralmente quer por indicação. Eu pensava dessa forma. Eu pensava. Mas hoje, se a gente for olhar os exemplos da internet que não dão certo, né? Porque tem vários também, né? O meu deu certo, de outros colegas que estão fazendo esse curso, esse método, eles estão tendo resultado. Eu falo para as pessoas, ó, segue o método. A Gisele, que eu falei com ela ontem, deu 30 dias, ela me ligou quando começou o curso, ela me ligou e falou, professor, alguma coisa dando errada, não está dando certo e tal. Eu falei, Gisele, continua, continua caminhando e faz. Continua, acredite, porque essa advocacia antiga, tradicional, ela não existe mais. Não, e essa questão era realmente o que eu me perguntava. Como eu vou fazer trabalho, divulgar conteúdo na rede social, colocar isso na minha agenda do dia a dia e mais, a pessoa vai confiar em mim se ela veio pela rede social, se ela veio pelo Google? E aí é o que eu falei. Se o profissional ele é preparado, porque o cliente, por mais que ele não conheça de direito, o cliente ele tem o feeling para saber se aquele advogado tem firmeza, se ele aquilo que ele está falando tem uma coerência, por mais que a técnica ele não tenha, né? Sim. Então, assim, é óbvio que se eu faço uma campanha e a pessoa vem ao meu escritório e chega aqui, pega um ambiente despreparado, é mal atendido e pega tudo desordenado, ele não vai confiar em mim. Então, dentro do advogado da X, eu falo, galera, vocês têm que criar fluxo no escritório. Como eu falo para todo mundo, o advogado da X não é marketing, é uma mentalidade. É um método de fazer a gestão da coisa. O escritório tem que ter fluxo para tudo. O cliente tem que chegar, tem que ter uma recepção, não precisa ser aquela recepção, sabe? Receber de uma forma educada, saber fazer o atendimento. Né? O cliente vai ver, olha, o escritório está organizado, tem cara de escritório, o advogado se porta como advogado, né? Porque é muito advogado que não se porta. Nem a foto dele do WhatsApp, nem a foto do Instagram dele é foto de advogado, né? Se porta como advogado, ele passa a autoridade de advogado. Será que ele primeiro, ele se vende, né? E fala assim, mas vendas, professor, olha, a gente não... Esse romantismo da advocacia acabou, né? O advogado tem que saber se vender, né, doutora? Tem. Hoje todo profissional, né? Então, todo mundo está migrando aqui para médico, advogado, professores, né? Então, todo mundo está vindo com esse conteúdo. E é claro, as pessoas acabam filtrando aquilo que inspira a confiança delas, né? Mas quando ele toma esse conhecimento real, ele vem até você e aí ele percebe e fala, poxa, a escolha eu fiz certa, eu gostei do atendimento, né? Ontem eu conversei com uma pessoa por telefone que me achou no Google, porque aí no finalzinho eu perguntei, mas é isso, eu veio por indicação? Como é que o senhor bom fazer essa pergunta do escritório? É bom fazer essa pergunta até para saber o que está funcionando, né? Da onde está vindo? Aí ele falou assim, não, doutor, eu peguei o seu contato no Google. Eu falei, que bom, então tá jóia. Ele falou, não, mas eu já, pela nossa conversa, nós estamos agendando a nossa consulta, mas pela conversa no telefone eu já posso perceber que eu fiz uma boa escolha. Então, quer dizer, é esse trabalho conjunto, né? Sim. Doutora, valeu até agora o advogado da EX? Nossa, tá valendo com certeza, indico. Sou professora de segunda fase da OAB, né? Tenho esse contato com os recém-aprovados, sempre digo isso em sala de aula. Com certeza, super indico, porque a gente precisa ter essa formação nessa nova advocacia. A palavra inicial aqui que nós conversamos na live
é esse momento de disrupção. E é isso mesmo que a gente está vivendo, né? Eu lembro que quando entrou... Deixa eu até indicar o livro. Pode falar, doutora, que Tá. eu vou pegar um livro aqui. Eu lembro que quando eu comecei a advocacia e veio o PJE, eu chorava toda vez que eu ia peticionar no PJE, porque eu pensava, gente, eu nunca vou aprender a mexer nesse negócio, né? Então, hoje, você faz aquilo brincando, né? Fora os dias que dá problema, mas é uma outra mentalidade. Tem 2 livros que eu recomendo que as pessoas leiam, que estão nos acompanhando, para entender essa mudança disruptiva. Um é do professor Sandro Magaldi, que chama Gestão do Amanhã, né? Que fala exatamente desse momento disruptivo, essa mudança do Uber para o táxi, da Netflix, Blockbuster Netflix e tal. E outro, em relação à advocacia, que chama Advogado do Amanhã. É um livro novo, saiu agora, da Revista dos Tribunais. Né? É um livro novo, acabei de ler, chegou para mim faz uma semana, que fala exatamente nisso, né? Da questão das criptomoedas, da questão do futuro da advocacia, da blockchain, da questão... muita coisa está acontecendo por aí. E o advogado tem que estar antenado, né? O advogado tem que estar antenado. Funciona o método, doutora? Funciona. Assina embaixo, com certeza. Ou seja, hoje a doutora para pensar, né? E a quem estiver ouvindo agora aqui, que sirva isso de um ponto de reflexão. Se a doutora tivesse começado antes, já tinha colocado mais dinheiro no bolso, né? Já, com certeza. Já teria colhido frutos melhores e maiores com o tempo. Com certeza. Mas nunca é tarde, né? E que não seja tarde para quem está ouvindo agora e que tem essa percepção, né? Exatamente. Não, eu acho que é o momento também, né? Você tem que estar aberto à mudança, porque a mudança, sim, ela não é uma situação de fora para dentro, ela é de dentro para fora, né? Então, quando eu decidi fazer e eu comecei, eu senti a dificuldade, eu tive que olhar o caminho. O caminho se abriu, eu tenho ou esse lado ou esse. Então, eu escolhi e falei, não, já que eu entrei no curso, vamos fazer o que tem que ser feito. E o legal é que reflete na tua família, com melhor condição de vida da tua família também, né? Não, em tudo, né? No seu empregado, aquele que você precisa qualificar, que está ali com você no dia a dia. Você, eu penso o seguinte, eu sempre falo isso. Nós não somos criados desde criança para sermos empreendedores. Infelizmente, as escolas, elas formam a pessoa para ter o seu emprego, mas ela não pensa que ali naquela pessoa que ela está formando pode ser uma oportunidade de ser um empreendedor que vai gerar emprego. Então, as pessoas já saem muito com essa situação na cabeça, né? Eu vou ter que terminar a faculdade, arrumar um bom trabalho e ficar ali até me aposentar. A gente não é preparado para ser empreendedor, né? E a advocacia hoje Então, e vai colocando um plugin na tua mente que você não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, o Michael Arruda, até lá na imersão em São Paulo, ele vai tratar e trabalhar exatamente isso, né? De quebrar essa crença limitante, né? Doutora, para terminar, como era a doutora Luana antes e como é a doutora Luana hoje? Eu era uma pessoa extremamente desconfiada com rede social. Eu achava que rede social era perda de tempo, né? Hoje não. Hoje eu acho que a rede social é um campo a ser explorado para melhorar os seus rendimentos profissionais e pessoais. Muito bom. Doutora, queria te agradecer. Para mim, nós somos amigos, somos vizinhos aqui. Eu vi a Eunice também aqui, que é aqui de São José dos Campos também estava aqui na live. Para mim é um grande prazer falar com a senhora. Fico muito satisfeito com esse resultado. Em 45 dias já colocou 29 mil reais no caixa, 9 mil reais usando o WhatsApp, muito bom, né? Mais 20 mil reais usando o Google, né? Já de honorários no caixa. O WhatsApp não gastou nada, né? Quanto muito comprou um chip. Né? E o teu tempo eu de organizar... eu já tinha. Então, e o tempo de organizar... isso gastei. Então, e o tempo de organizar a lista. Foi uma mudança só de atitude. E o Google gastou 150 reais, deu 20 mil reais de lucro aí, né? 19.850 reais, para ser mais exato. Né? É um dinheirinho considerável, ou seja, 29 mil reais de resultados em 45 dias de advogado DX. Eu fico muito feliz, espero que essa nossa conversa tenha servido para que outros advogados, eu vi alguns falando aqui, eu vou começar a usar o WhatsApp para isso, tal. Doutora Luana, tá travado a live aqui, tá me ouvindo?
Tá muito ruim, o sinal. Eu não sei se a doutora Luana está ouvindo. Eu queria Agora agradecer estou. a doutora Muito Luana pela nossa obrigada. conversa. Obrigada, doutor, pela oportunidade. Agradeço pelos os conhecimentos transmitidos nesse mesa que eu eternamente grata. Bom, pessoal, está meio travado no final, mas eu queria agradecer a doutora Luana. Muito obrigado a todos aí. Espero que vocês tenham aprendido